da harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo. Este princípio está previsto no artigo 4º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. É um princípio fundamental e muitas vezes negligenciado. O que esse princípio diz? Ele diz que na hora de aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor, deve-se ter em mente, deve-se ter como foco, garantir relações de consumo equilibradas. Ou seja, para fortalecer o consumidor, eu não posso desequilibrar a relação. Para proteger o consumidor, eu não posso impor um ônus exagerado sobre o fornecedor. Para equilibrar, eu não posso desequilibrar para o outro lado. Entendeu? Então significa que para proteger o consumidor, eu não posso fazer isso às custas do martírio, da aniquilação do fornecedor. Eu tenho que buscar sempre, na hora de tutelar o consumidor, relações de consumo harmônicas, a harmonização dos interesses do consumidor com os interesses do fornecedor, com os interesses do país de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento tecnológico. Então, é uma busca de um equilíbrio muito sensível. Então, vou te dar um exemplo. Imagina, vamos voltar lá ao caso da área afetada por um desastre ambiental. E aí, essa área que foi afetada por um desastre ambiental, ela acaba experimentando um aumento generalizado de custos. Os fornecedores, os comerciantes sobem o preço de seus produtos. Sobe o preço da água, sobe o preço da gasolina, sobe o preço do arroz. Pois bem, não adianta vir um órgão de defesa do consumidor, vir o judiciário e falar para o comerciante simplesmente que ele não pode subir o preço dele. Porque muitas vezes ele tem que subir o preço porque, em razão daquele desastre, aumentou a escassez do produto. Está mais difícil do fornecedor dele chegar lá. Então está mais difícil da gasolina chegar no posto. Está mais difícil do galão de água chegar para a loja que vende o galão de água. Ou seja, o fornecedor chegar ali na localidade está difícil. Então, para o comerciante, o insumo dele ficou mais caro para chegar ali, ficou mais escasso para chegar ali. Então, nada mais natural do que ele, dentro da sua atividade econômica, repassar este aumento de custo para o consumidor. Eu não posso impedir pura e simplesmente esse repasse para tutelar o consumidor, porque eu posso gerar essa quebra da harmonia na relação de consumo. E aí, ao fim e ao cabo, sabe o que pode acontecer? O comerciante pode fechar suas portas e ir embora. E aí o consumidor vai ficar sem água nenhuma, vai ficar sem combustível nenhum. Então é preciso ter essa sensibilidade na hora de aplicar as normas do CDC. O que não significa, gente, que o fornecedor possa camuflar, né, nessa situação e abusar. Ou seja, ele também não pode falar assim, vou aproveitar aqui que tem essa justificativa do desastre ambiental aqui e que eu tive um aumento de custo e aumentar bastante, e bem além do meu aumento de custo, para ter um lucro às custas aqui dessa premente necessidade das pessoas afetadas. Não, aí também não. Abuso de direito não, né? Você sabe que o artigo 187 do Código Civil proíbe o abuso de direito, coíbe o fornecedor, ele está impedido de abusar desse direito, né? Direito é uma coisa, abuso é outra. Então, o que eu estou dizendo é da harmonia. O fornecedor que abusar desse direito, obviamente, vai responder. O que eu estou dizendo é que na hora de tutelar o consumidor, eu também tenho que ter em vista os interesses legítimos do fornecedor, do desenvolvimento econômico do país, tecnológico e das circunstâncias do caso concreto. É isso que o princípio da harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo diz. Para tutelar o consumidor, eu tenho que cuidar da harmonia da relação de consumo. Tá bom? Tá ok? Muito bem.